Olá, muito bom dia para você. Quarta-feira, dia 28, e o Bom Dia Maranhão já começa destacando eleições 2022. Termina amanhã o período da propaganda eleitoral na TV e no rádio. O Bom Dia Maranhão vai esclarecer daqui a pouquinho para você quais são as vedações e os últimos prazos eleitorais, tá? E uma pesquisa, a pesquisa exata apontando o segundo turno entre os candidatos Everton e Carlos Brandão. E uma comunidade quilombola de Alto Alegre do Maranhão denunciando desmatamento e entupimento de poço utilizado pelos moradores. Já já você confere tudo isso e muito mais, porque está no ar o Bom Dia Maranhão. Começando mais uma edição do nosso Bom Dia Maranhão, graças a Deus, muitíssimo obrigada pela sua participação, audiência e parceria aí do outro lado. Eu desejo e espero que a sua quarta-feira seja uma quarta-feira abençoada. Afinal de contas, metade da semana a gente já está vencendo, né? E se Deus quiser, a gente vai continuar vencendo aí todos os dias. Um dia de alegria e de muita prosperidade aí para você, em tudo que você for fazer, tá bom? Na tela a gente já começa o Bom Dia Maranhão mostrando as imagens e todo o fluxo de veículos aqui na capital. Avenida Vitorino Freire, a Avenida Senador Vitorino Freire, ali na altura do bairro da Areinha, você acompanhando aí um trânsito já ficando mais movimentado, intensificado, agora às 7 horas e 12 minutos. Lembrando que a gente segue até pertinho das 8 da manhã e, claro, você pode fazer muito bom uso aqui das nossas redes sociais e dos acessos, né, disponibilizados pela nossa produção. Vai lá no nosso Difusora TV, você encontra lá durante todo o dia nossa programação, os bastidores aqui do nosso sistema difusor e toda a programação, claro. Aí você aproveita também e me procura, Kate Almeida Oficial, claro, a gente vai trocar uma ideia e você também pode fazer muito bom uso encaminhando aí a sua denúncia, a sua sugestão de pauta ou aquilo que você deseja por meio desse contato, tá bom? Kate Almeida Oficial. Vamos começar a nossa edição do Bom Dia Maranhão, afinal de contas, reta final para as eleições 2022. Muito bem, a gente, claro, começa o nosso Bom Dia Maranhão destacando algumas dúvidas, né, que o eleitorado, de uma forma geral, possa ter ainda nesse período, tá? E com a aproximação da votação que acontece domingo, dia 2, data para o pleito deste ano, é comum que todos nós, você aí em casa, tenha algum tipo de dúvida, né, de como se comportar no dia da votação. E é por isso que o Bom Dia Maranhão foi a campo esclarecer algumas dessas dúvidas e você acompanha agora na reportagem do Ciro Mineiro. Há poucos dias das eleições, é comum que nesse período surjam algumas dúvidas entre os eleitores, o que pode e o que não é permitido no dia da votação. Por isso, é indispensável que todos fiquem atentos às regras, para que possam exercer a cidadania no próximo dia 2 de outubro, sem qualquer tipo de restrição. O que fazer, por exemplo, se o eleitor tiver perdido o título? Interessante que ele leve um documento de identificação com foto, né? Ele pode até usar o e-título lá, que já possui os dados, inclusive com foto, e lá ele pode levar o celular para se identificar na sessão, e lá tem a foto dele, que já serve como documento. Se tiver identidade, carteira de reservista, passaporte, qualquer documento ele pode levar para se identificar. Votar usando camisa ou qualquer outro acessório que faça referência a um candidato é permitido? Pode usar camisa, camiseta que identifiquem as cores do seu partido ou dos seus candidatos. Inclusive, ele pode até votar com essa camisa, até porque ele não pode também participar, principalmente de aglomerações, mas individualmente ele pode se manifestar a sua preferência. Pode levar uma cola com os números dos candidatos para a cabine de votação? É até recomendável, nós estamos orientando nesse sentido, até porque são 5 candidatos e até a ordem, né, que ele vai votar para o deputado federal, deputado estadual, senador, governador, presidente da República. Então é interessante que ele tenha cola até para saber a ordem de votação e não se confundir ao digitar os dígitos do candidato na urna. E o celular? Também é permitido entrar com ele? A Justiça recomendou que ele utilize o celular até para utilizar o aplicativo e-título para identificar
no momento da votação. Ele pode levar o celular até a sessão, mas quando ele for se dirigir à cabine de votação, ele deve deixar o seu aparelho celular ou máquina fotográfica com o outro equipamento eletrônico, com os mesários. A Justiça Eleitoral disponibilizou um número de telefone para que o eleitor possa ligar e esclarecer qualquer dúvida, inclusive no dia da votação. Através do 0800 098 5000 é possível buscar qualquer informação. Facilidades para que todos participem do pleito de forma consciente. Que o eleitor faça, né, e escolha os seus representantes, né, de acordo com sua vontade. Exatamente isso. Olha, e termina amanhã o período para a propaganda eleitoral na TV e no rádio, que é essa propaganda que você tem observado aí ao longo do finalzinho do mês de agosto e durante, portanto, todo o mês de setembro. A gente vai saber agora com o repórter Bial Mendes quais são as vedações a partir de amanhã, então, com a finalização desse prazo. Muito bom dia para você, Bial. Bom dia de trabalho. A gente sabe que está na reta final aí das eleições e claro que são muitas as dúvidas ainda, principalmente com relação a esses prazos. Amanhã finda mais um deles, não é verdade? É isso. Bom dia, Kate. Bom dia a todos. Amanhã finda, sim, essa programação que os políticos têm que cumprir já à véspera das eleições. É por isso que nós vamos conversar com um advogado especialista do eleitoral, que está aqui ao meu lado, o Ted Anderson, advogado eleitoral. Ele vai detalhar para a gente, porque tem multa, né, Ted, para quem descumpre esse prazo que termina amanhã. Saudações, boa madrugada a você, Kate, que beleza estar aqui falando sobre direito eleitoral. É verdade, amanhã, dia 29, nós temos o encerramento da propaganda política no rádio e na televisão e também daqueles eventos de maiores montas, tipo comícios. O comício tem uma pequena sessão, ele pode ser prorrogado por mais 2 horas, além da meia-noite. Apenas esse comício de encerramento, nesse caso amanhã. Mas aquelas reuniões partidárias, reuniões de movimento, aquelas coisas com maior monta, daqueles conglomerados populacionais, a gente só pode até amanhã meia-noite. Esse comício de encerramento que pode se estender um pouquinho, pode ter festa? Não, vamos lá. A festa, esse conceito de festa não pode estar associado àquela ideia de show, que a gente chamava antigamente de showmício. Essa característica de comício aglutinado, essa ideia de movimento social, de prazer, com músicas e etc., isso é absolutamente vedado pela legislação eleitoral, o TSE proibira isso, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou nesse sentido, então a gente não pode esse tipo de evento. Os eventos que são permitidos são aquelas reuniões que já deveriam ter sido acontecidas com artistas, mas reuniões fechadas a fim de arrecadação. Não é mais o caso, não há mais tempo hábil para isso, estamos a falar, na verdade, de comícios. Os comícios são, na verdade, a exposição da plataforma do próprio candidato para a população. E na internet, rede social, o que ainda se pode fazer? Vamos lá, também só pode ser feito até amanhã, dia 29, no entanto aquelas que já forem postadas, que já estão lá, poderão manter-se. O que não pode mais haver é nenhum tipo de patrocinamento, nenhum tipo de novas postagens nesse sentido de divulgação de propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral estará proibida a partir de amanhã nesse sentido. O que ainda vai poder é até o dia 30 a propaganda na imprensa escrita, nos jornais escritos. Esses sim ainda poderão ter mais de um dia. Eu vou lá no estúdio que a Kate tem uma pergunta, pois não, Kate? Então, Bial, eu queria que você perguntasse aí para o nosso entrevistado com relação ao aplicativo. A Justiça Eleitoral colocou à disposição do eleitor, né, de uma forma geral, um aplicativo intitulado Pardal, não é isso? Tem uma vedação ou um tempo próprio para que esse eleitor possa fazer algum tipo de denúncia, constatando aí nesse processo até domingo irregularidades, ou ele pode fazer à vontade, não tem prazo para isso? Pois não. Não, com relação ao aplicativo, o aplicativo é apenas um canal de denúncias. Vamos lembrar que as denúncias eleitorais elas acontecerão hoje, amanhã, depois, no dia da eleição. Então, até o dia da eleição, seria possível fazer qualquer tipo de denúncia com relação a irregularidades ou crimes que acontecem com relação à legislação eleitoral no processo eleitoral, assim como também o aplicativo. Então, o aplicativo ainda receberá esse tipo de denúncias, porque os fatos irregulares ainda poderão acontecer até o dia da eleição. Vamos lembrar das famosas bocas de urnas, que é absolutamente proibido. Isso acontecerá no dia da eleição e você, de posse do aplicativo Pardal, poderá fazer essas denúncias. E o internauta pode divulgar
pesquisas? Vamos lá. Vamos lembrar que logo há alguns meses atrás houve no calendário eleitoral a proibição desse tipo de divulgação de enquetes, etc. A não ser que sejam as pesquisas já existentes, aquelas pesquisas que foram efetivamente protocoladas no TSE, autorizadas a sua divulgação. Se você fizer aquela designação, trouxer a pesquisa, fizer a identificação do registro da pesquisa no TSE, não haverá problema nenhum. Não pode criar novas enquetes ou criar pesquisas inexistentes não registradas no TSE. Nesse caso, incidirão multas eleitorais. No dia da eleição, eu ainda posso publicar o meu candidato favorito lá no meu perfil? Vamos lá. Aí a gente tem aquele conflito entre a liberdade individual e a legislação eleitoral. A legislação eleitoral ela não pode adentrar ao ponto de extinguir, restringir a liberdade individual. Então o candidato não pode fazer isso, o partido político não pode fazer isso. Nada de novas postagens. A equipe de marketing do partido político não pode fazer isso, mas o cidadão, o indivíduo comum, pode se manifestar da forma que quiser, contanto que não haja nenhum tipo de desinformação com relação a fake news e nem crie nenhum tipo de enquete, nada que não já exista no processo eleitoral, apenas a sua livre manifestação do seu interesse no voto em determinado candidato, não há nenhum tipo de vedação com relação a isso. Não, Ted, agora é aguardar a eleição, comparecer e exercer lá. É verdade, no dia 2 de outubro, domingo, é importante que todos exerçam esse direito de voto. Essa luta democrática é uma luta que nós no Brasil temos passado por inconstantes mudanças, estamos na 8ª Constituição, ou seja, as mudanças democráticas acontecem com dificuldade no país, nós estamos num período mais longo de democracia, então é importante que a população efetivamente vá às urnas, vote, entenda que é importante escolher um candidato para que a gente esteja, então, a festa democrática. Obrigado a Ted Anderson, que é advogado eleitoral. Eu volto com você no estúdio, Kate. Obrigada, Bial, mas ainda tem uma pergunta que eu tenho certeza que tem muita gente em casa querendo saber sobre o e-título, né? O título virtual, tem um prazo para que você possa baixar esse aplicativo no celular, hein, Ted, doutor Ted? Inclusive porque facilita a vida do eleitor nesse sentido também, né? Kate, esse aplicativo agora, os dois aplicativos, o Pardal e o e-título, são os aplicativos mais baixados nesses celulares, tanto no iOS quanto no Android. Efetivamente não há um prazo para que ele seja baixado, mas o que a Justiça Eleitoral nos solicita, nos indica, é que seja baixado o quanto antes. Se for deixar para baixar esse aplicativo no dia da eleição, efetivamente vai haver um congestionamento de milhões de pessoas baixando esse aplicativo e vão acabar não conseguindo, mas não se preocupem. Se ainda não baixarem, se tiver algum problema para baixar esse aplicativo até o dia da eleição, você poderá votar sem problema nenhum, apenas levando um documento com foto. O importante é que você baixe o aplicativo, porque você já tem o registro, saberá onde é a sua sessão, mas se você já sabe onde é a sessão, anote, ou baixe agora, veja no seu título, faça uma anotaçãozinha, não se preocupe que não será restringido o uso dessa votação. Vamos lembrar que no dia da votação a gente não pode votar, não pode ir à urna eletrônica, à cabine eletrônica com o aparelho telefônico. Não, doutor Ted, obrigado, Kate. Doutor Ted, a pergunta, na verdade, é relacionada à facilitação para esse eleitor. A gente sabe que existe, de fato, né, um fluxo muito aumentado aí, pelo menos nas últimas 48 horas para a votação, para o pleito no domingo. Mas, no caso, a utilização desse e-título, né, que, na verdade, é esse título online, para que as pessoas possam entender em casa, elas podem fazer essa utilização, né? Pode sim, Kate. Pode usar só o aparelho, não precisa. Se tiver, o aplicativo ele tem foto. Se você baixar o aplicativo e-título e entrar no seu cadastro, você vai perceber que há foto, há todas as informações eleitorais. Então você pode ir apenas com o seu aparelho telefônico, mostrar lá na sessão eleitoral e você poderá votar. Na verdade, é um documento oficial da Justiça Eleitoral. Muito bem. Obrigada, viu, Bial? Obrigada também ao doutor Ted Anderson, especialista em direito eleitoral, sempre com a gente aqui. Como ele disse, boa madrugada, né? A gente acorda muito cedo mesmo. Obrigada aí pela informação, Bial Mendes, trazendo para a gente desdobramento. Daqui a pouco o Bial retorna com a gente, trazendo também outras informações, inclusive sobre conflito de terra no interior do estado. Bom, e a gente segue falando sobre eleições. Ainda há pouco, o doutor Ted Anderson falou sobre a permissão, o prazo, né, para o lançamento de pesquisas. E nós temos uma
uma nova pesquisa que saiu, na verdade, no finalzinho da noite de ontem. É a nova pesquisa da Exata, confirmando, portanto, que haverá um segundo turno para governador nas eleições aqui no estado do Maranhão. A atual pesquisa consolida um cenário entre o senador Everton e o atual governador Carlos Brandão. A gente vai mostrar agora nesse cenário que se evidencia, portanto, esse segundo turno, mostrando então que se a eleição para governo do estado fosse hoje e os candidatos fossem esses que você acompanha aí na tela, a pergunta é, você votaria em quem, né? E aparece, portanto, o Carlos Brandão com 39%, o Everton Rocha com 28%, Laésio Bonfim com 19%, Edivaldo Holanda Júnior com 4%, o professor Joás Moraes com 1%, empatado, portanto, com o Simplício Araújo, que traz 1%, Enilton Rodrigues não pontuou, Restes Dias também não, Franklin Costa também não. Nenhum branco nulo somam 4%, não souberam responder, 4% também. Nós temos um outro cenário que foi, então, colocado na pesquisa, que é o cenário também mostrando apenas votos válidos. E aí já o cenário muda, porque dos votos válidos nós temos, portanto, o Carlos Brandão com 42%, o Everton Rocha com 31%, Laésio Bonfim com 21%, Edivaldo Holanda Júnior com 4%, professor Joás Moraes com 1% e o Simplício também com 1%. Então, somados os dois candidatos, os dois primeiros, ultrapassa a casa de 60%, portanto, mostrando aí já um segundo turno nas eleições do Maranhão. Bom, essa pesquisa ela foi divulgada, né? A pesquisa foi realizada entre os dias 23 de setembro e 27 de setembro, ouvindo 1.450 entrevistados com margem de erro de 3,2% de pontos percentuais e confiabilidade de 95%, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número 08199/2022. Está aqui as informações pertinentes à Justiça Eleitoral. Logo mais no Jornal da Difusora, você vai acompanhar também a pesquisa na íntegra, completa, inclusive com a dinâmica, né, das opiniões dos jornalistas que compõem aí a bancada do Jornal da Difusora. 7h27. Vamos conversar agora com os nossos repórteres no interior do Maranhão, porque por lá movimentação intensa também com as eleições, crescendo inclusive o voto jovem lá em Imperatriz, assunto que eu destaco aqui com o Emerson Pinto. Muito bom dia. A turma se preparando por aí para votar, hein, Emerson? Exatamente, Kate, bom dia a você que acompanha a nossa programação aqui em Imperatriz, nos municípios vizinhos aqui no estado do Maranhão, e como a gente sempre costuma cumprimentar também o nosso vizinho estado do Tocantins. E aqui em Imperatriz a expectativa, né, para as eleições do próximo domingo, muita movimentação, e essa questão aí do voto jovem, olha só o que acontece, tem um crescimento em relação às eleições de 2018. Aqui em Imperatriz, por exemplo, esse ano, os eleitores aí na faixa etária, os eleitores jovens aí, com 16 anos de idade, 28.539 eleitores, um crescimento de 1,09% em relação a 2018. E os eleitores com 17 anos somam aqui 39.749, crescimento de 1,52% em relação a 2018. Né? Inclusive ontem a nossa equipe, uma das nossas equipes, né, foram até uma escola acompanhar uma roda de conversa com adolescentes dessa faixa etária, de 16, 17 anos, que vão votar aí pela primeira vez, falando sobre a expectativa, a importância do voto, inclusive pessoal bem consciente, né, em relação a esse primeiro voto, em relação a aí as urnas no próximo domingo e escolher ali representantes, né, para os próximos anos no estado e no nosso país. Kate. É isso, votar com responsabilidade, com muita consciência, né, Emerson? Afinal, a gente sabe que não dá para arrumar mala e ir embora simplesmente porque o Estado não está a contento nas principais áreas que a gente precisa e sabe que é necessário, né? Obrigada, Emerson, pela informação. Daqui a pouco ele retorna com a gente. Vamos para Caxias, região leste, uma das regiões mais volumosas do Maranhão, e por lá, homens e mulheres também já estão ali numa soma geral para votarem nas eleições. Tem um número já, esse número mapeado por aí, hein, Raquel? Muito bom dia para você.
Muito bom dia para você também, Kate. Bom dia para todo mundo que acompanha a programação. Tem sim, viu, um número já mapeado de homens e mulheres aptos a votarem nas eleições deste ano de 2 de outubro. Mas antes de trazer esses números, Kate, eu quero aqui trazer os números da última eleição, em 2020. O total de eleitorado envolvendo homens e mulheres em 2020 foi de 101 mil eleitores. Tá? Desse total, 45.372 eram homens e 53.636 eram mulheres. Agora, em 2022, no próximo domingo, estão aptos a votarem em Caxias, né, através da 4ª zona, 108.413 eleitores, ou seja, um aumento de mais de 7 mil eleitores aqui em Caxias. Desse total, 50.109 são mulheres, a mulherada aí dominando, e, aliás, 50.109 são homens e 58.304 eleitores são mulheres. Agora, Kate, pela 3ª eleição consecutiva, a Justiça Eleitoral possibilita, né, que pessoas transgêneros, transexuais e travestis possam ter o seu nome social, aquele nome que a pessoa prefere, né, que seja utilizado tanto no título de eleitor, que seja impresso, quanto no caderno de votação, garantindo por lei um direito que compete a esse público. E a gente lembra que em 2018, em relação a essa solicitação de nome social, foram 129 pessoas que solicitaram. Em 2020 foram 202 pessoas em todo o Maranhão, viu? E este ano, em todo o Maranhão, são 735 pessoas que solicitaram esse nome, essa preferência no título de eleitor ou no caderno de votação. Kate? Parece assim um contrassenso, né, Raquel? Enquanto nós somos a maioria de votantes, né, o número de mulheres supera a casa de 50%, nós não temos representantes, né, que acompanhem também esse crescimento. Infelizmente, está aí o pleito deste ano, mostrando que a representatividade feminina ainda é muito aquém, né, daquilo que se mostra, por exemplo, nos números. Afinal, nós lideramos aí o quantitativo de pessoas votantes, né? Obrigada, viu, Raquel? Temos que mudar essa realidade. Daqui a pouquinho a Raquel volta com a gente, destacando outros temas aí da região leste. Bom, vamos falar sobre conectividade, porque toda casa tem aquela pessoa que ama estar conectado e que precisa também, né, desse movimento aí diário. Quer seja acompanhando a sua série favorita, ou então aquele que ama as redes sociais e está sempre conectado aqui no Sistema Difusora, acompanhando a movimentação de toda a programação. E tem aquele também que gosta de um joguinho online que ninguém é de ferro, né? Sempre tem aquele preferido. Se a sua casa também é assim, essa novidade é para você. Começou a Operação Casa Conectada da Max e a missão é deixar a família toda on. Mas presta atenção, se você ligar agora para esse telefone, e eu costumo dizer para não deixar para depois, porque a gente tem tanta coisa na cabeça e vai esquecendo, né? O número é esse, 3199-7270. Você vai pagar apenas R$ 99,90. É isso mesmo. E é um plano de 400 mega de internet, tá? E aí você vai aproveitar da melhor forma possível. Você não ouviu errado. Com essa promoção, a sua família toda vai poder aproveitar essa conexão que tem qualidade e tem também estabilidade para fazer tudo aquilo que você mais ama. Então anota, viu? 3199-7270. E você assina agora mesmo, tá? Operação Casa Conectada Max para a família toda ficar on. Operação Casa Conectada Max. Dessa vez é pra família toda ficar on. Tenha um plano de 400 mega de internet pagando apenas R$ 99,90. Isso mesmo, 400 mega por R$ 99,90. Operação Casa Conectada Max. É isso, a família toda ficando on. Estou indo para o intervalo rapidinho, tá? Na volta a gente retorna aqui, inclusive falando sobre outros temas daqui da região metropolitana e também de todo o Maranhão. E tem ainda, a gente traz os bastidores da política daqui a pouquinho. Enquanto isso, você acompanha imagens ao vivo ali da Avenida Dorival Pinheiro, que fica no centro de Imperatriz, segunda maior cidade do Maranhão.
Eu tô de volta às 7h39, acerta seu reloginho, tá? Todos os dias aqui o Bom Dia Maranhão começando às 7h10 da manhã e essa semana, de forma muito especial, a gente trazendo a cobertura na íntegra das eleições de 2022, inclusive no final de semana você vai ter aí, a cada momento aí, diversas informações que serão vinculadas não só pela TV, mas também o rádio e a internet, redes sociais e o nosso portal. Fica ligado, porque tem muita informação. E por falar nisso, aqui também no nosso Bom Dia você conta com promoção, conta com oportunidades e tudo isso assinadas pela Liliane, que está de aniversário. Durante todo o mês você tem aí, ficar de olho, viu? Porque todo dia tem uma oferta diferenciada. Oi, emergentes, já podem comemorar aniversário Liliane, mês de setembro inteiro de ofertas e prêmios. A cada R$100 em compras, você concorre a 2 carros e 6 motos. Já pensou levar um desse para casa? É isso, todo dia a gente pensa, né, em levar um desse para casa e a Edna está comigo aqui hoje. Muito bom dia, Edna, direto ali da loja da João Lisboa, não é isso? Exatamente. Com a gente e hoje ela, claro, vai trazer para a gente o que tem de oportunidade por lá, hein, Edna? Bom dia. Bom dia, Kate, exatamente. A Liliane aniversaria e quem leva o presente é você. É um verdadeiro show de prêmios. A cada R$100 em compras, você ganha você recebe um cupom e já concorre a 2 carros e 6 motos. Nós estamos também com toda a loja parcelando em até 12 vezes no carnê, toda a linha de móveis com 60 dias para começar a pagar. Eu estou lhe aguardando ali na Liliane, da Praça João Lisboa, uma loja bem localizada. A loja ampla e um atendimento diferenciado. Vem para a Liliane faz parte da sua vida. É isso, e chegando por lá, você diz que viu aqui no nosso Bom Dia Maranhão, conversa com a Edna e já ganha um desconto melhorado também, combinado? 7h41, vamos falar agora sobre o clima tenso. Isso do campo, a gente tem colocado aqui e trazido todos os dias, praticamente a cada semana, como é que está a situação que tem sido agravada. E essa tensão no campo, né? Inclusive a gente trazendo hoje que as últimas horas lá na região de Alto Alegre do Maranhão, quilombolas sofreram mais um ataque. Assunto que eu destaco, inclusive, com o Bial Mendes, que também tem acompanhado essa cena violenta, tem se agravado, né, Bial? Qual foi a localidade que dessa vez a gente traz o desdobramento aí desse conflito? Pois é, Kate, lamentável. Mais uma ocorrência de violência no campo. Comunidade de Boa Hora 3 fica no município de Alto Alegre do Maranhão. Lá a comunidade está denunciando que há uma milícia rural. Eles teriam entupido um poço de água potável, poço que abastece a comunidade. E vários registros de ocorrências já foram feitos, mas eles estão dizendo que não há investigação, não há um acompanhamento por parte das autoridades. Nós conversamos com Edmilson Costa. Ele é secretário agrário da FETAEMA, Federação dos Trabalhadores Rurais aqui do Maranhão, e detalha mais uma ocorrência aqui no nosso estado. Vamos acompanhar. O estado do Maranhão não foge à lógica de um dos estados com maiores números de conflitos agrários e socioambientais, né? A exemplo de 2022, já obtivamos cerca de 3 assassinatos de trabalhadores rurais, né? Temos cerca de 118 pessoas ameaçadas de morte, já contabilizamos cerca de 183 comunidades de conflitos agrários. Então percebe-se que o aumento da violência no campo aumenta a cada dia. E a exemplo da região do Baixo Parnaíba e sul do Maranhão, é uma das regiões onde concentra o maior número de conflitos agrários e socioambientais. Nesses últimos 3 dias, a FETAEMA tem recebido várias denúncias, né, de conflitos agrários, de devastação ambiental. A exemplo da comunidade quilombola Boa Hora 3, Marmorânia, né, em Alto Alegre do Maranhão, onde a comunidade vive uma zona de guerra, onde inclusive a FETAEMA já esteve presente com o Conselho Nacional de Direitos Humanos, com a CONTAG, dando essa força para a comunidade. E lá não para as ameaças, inclusive tem ameaça contra lideranças quilombolas, contra o próprio Sindicato de Trabalhadores Rurais. Há várias ocorrências, né, boletim de ocorrência feito por parte de lideranças, mas até então não foi instaurado nenhum processo investigativo para que esse problema seja resolvido. Nesse sentido, viemos cobrar a celeridade dos processos que aí tem em andamento e que também as autoridades de segurança pública, o órgão do Estado possa, o mais rápido possível, estar levando uma resolução para esse problema tão grave. Então, mais uma vez, pedimos às autoridades competentes
que venha dar uma olhada para essa comunidade territorial, né, quilombola, que é Marmorânia, né, Boa Hora 3, em Alto Alegre do Maranhão. A comunidade quilombola Boa Hora 3, ou Marmorama, que fica em Alto Alegre do Maranhão, possui aí 300 hectares, onde vivem aproximadamente 40 famílias e infelizmente segue sendo aí palco de conflitos. O território quilombola Boa Hora 3, Marmorama, é certificado pela Fundação Cultural Palmares, o que permite que a terra seja titulada em favor da comunidade, conforme afirma também decisão liminar de manutenção de posse expedida pela Vara Agrária aqui de São Luís. No entanto, há 16 anos a comunidade está prejudicada, vive esses conflitos. Como disse aí o secretário Edmilson Costa, que é secretário da FETAEMA, infelizmente não há um processo de investigação, não há autoridades acompanhando o conflito. Kate. É isso, infelizmente a gente sabe que o cenário tem sido esse. Pessoas têm perdido a vida nos últimos anos. O Estado, inclusive, denunciado por organizações internacionais e nenhum movimento local tem sido feito por parte do governo do Estado, que, aliás, viu, Bial, mais uma vez, infelizmente, a nossa produção perguntou qual que era a situação e como é que seria demandada essa situação para que as famílias pudessem ter um retorno, né? Pelo menos do ponto de vista da segurança. Mas até agora nós não obtivemos nenhum retorno por parte do governo do Estado, que prefere, né, a exemplo de outras áreas sensíveis, manter o silêncio sobre essas questões, infelizmente, né? Afinal de contas, a gente está falando de famílias e que precisam de, no mínimo, um pouco de sossego para viverem nas suas terras, né? Obrigada, viu, Bial, pela informação. Bial Mendes trazendo, portanto, aí para a gente. Bom, e um acidente marcou o dia de ontem aqui na capital. Um casal ficou ferido após esse acidente de trânsito envolvendo 4 veículos na Via Expressa. Isso aqui em São Luís, tá? De acordo com informações, o acidente teria sido causado por 2 veículos que estavam disputando uma espécie de racha, né? Essa prática é proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro. Com a colisão, um dos motoristas teria perdido o controle da direção, fazendo o veículo subir no canteiro central e colidir em um poste de iluminação pública que caiu. Após o acidente, o motorista de um dos veículos fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Em razão do acidente, a Via Expressa ficou completamente congestionada no final da tarde de ontem. E a gente lamenta, né? Até porque esse tipo de prática não é observada por pessoas que tenham um bom senso minimamente, né? Bom, falar sobre saúde, se você tiver sem plano de saúde ou tiver com dificuldades para poder pagar, e aí se você também não quer, né, depender do SUS, por exemplo, presta atenção porque esse recadinho é para você. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso e cabe de verdade. Um sistema inovador que resolve os seus problemas somando medicina com tecnologia. São consultas ilimitadas e uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para atender em qualquer urgência ou emergência. Tem telemedicina, você pode conversar com o médico sempre que precisar. E ainda tem mais, um exclusivo clube de descontos de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí na tela, a turma vai te direcionar para outras informações. Mas não esquece, tá? Tem que levar a família toda junta, principalmente os idosos. Você pode contar para eles a novidade. Você pode baixar o aplicativo Dr. Home BR. É a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Estou indo para o intervalo rapidinho, na volta a gente traz os bastidores da política. Não sai daí não. De volta, claro, para desejar para você uma excelente quarta-feira. Lembrando que logo mais, a partir das 13h15, você acompanha a edição do Jornal da Difusora. E, claro, todos os jornalistas vão estar na bancada e debatendo, inclusive, o resultado aí, as impressões desse debate, o último debate que marca, portanto, o pleito de 2022, tá? É às 13h15 da manhã e eu desejo para você um excelente dia. Amanhã a gente se encontra por aqui, tá? Tchau, gente!